manso e suave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã de quinta-feira, hoje 13 de agosto. Hoje comemora-se o dia do economista, dos encarcerados e dia do pensamento. Que bom! E nessa oportunidade eu quero lembrar a todos que estaremos ouvindo dentro de instantes o presbítero Oséias. E sem perda de tempo, queremos deixá-los agora com a conclusão dessa tão consubstanciosa mensagem. Paulo adverte Timóteo sobre essa prática. Igrejas como fonte de lucro, o povo de Deus como fonte de lucro financeiro. Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo de 3 a 5, diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contenda acerca de palavras que resultam de inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Queridos, nós estamos aqui não é para enriquecer, ficar rico financeiramente, usando a religião como trampolim. Nós estamos aqui porque somos pobres, miseráveis e nus, e dependemos total e inteiramente da graça de Deus. Para aqueles homens, aqueles falsos mestres, aqueles falsos profetas, não era bem assim. Caminho de Caim, erro de Balaão, rebelião de Coré ou Corá, a depender da sua tradução. Coré se rebelou contra Moisés e contra a liderança que Deus estabeleceu através de Moisés, por achar que Deus falaria através de outros e não apenas de Moisés. Ele estava se rebelando contra o próprio Deus, dizendo que aquilo estava errado, aquela forma de Deus agir. Estava duvidando que Deus tinha colocado um homem ali e esse homem fosse capaz. Ele queria aparecer no cenário. Sabe? Números capítulo 16, versículo 3, de 1 a 3, diz Coré, filho de Issá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã, Abirã, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, os da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Eles estavam duvidando, eles estavam colocando em xeque a liderança que Deus levantara, que foi Moisés. Eles não estavam apenas contra Moisés, estavam contra Deus. E Judas coloca esses falsos mestres dessa forma, nessa condição. Se Judas apresenta esses homens mostrando sua qualificação, eles começam a dizer o que eles aparentam ser. Se eles são homens que andam no caminho de Caim, no erro de Balaão, na rebelião de Corá ou Coré, eles agora apresentam ser algo que não são. Olha o que é que diz os versículos de número
12 e 13. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade de vocês, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes pelas quais estão reservadas para sempre as densas trevas. Judas começa a dizer, eles são rochas submersas. Sabe a ideia de recifes que não são vistos lá na água do mar. E aquele navegador menos experiente, sem conhecer a localidade, pode ir com a sua nau, com a sua navegação e provocar um naufrágio, afundar, por não saber que ali, abaixo daquela camada de água, não muito abaixo, tem pedra perigosa. São essas rochas submersas que trazem perigos. Mas perigo aqui, nas festas de fraternidade daquele povo. Queridos, essa festa de fraternidade, ou a festa do amor, HP, a festa, o ágape, como alguns falam, era onde era praticado a ceia do Senhor. Aquilo que Paulo descreve lá no capítulo de número 11, da primeira carta dele aos Coríntios, que as pessoas se reuniam, aqueles que tinham mais condições, e traziam alimentos. Outros que tinham menos condições iam juntos para poder compartilhar daquele momento e ali celebrar o partir do pão, aquilo que está escrito lá em Atos, no capítulo 2. Estar de casa em casa, com singeleza no coração, no partir do pão. Ali era a festa do amor, era uma prática comum, todo dia do Senhor, todo domingo era realizado a ceia de fato. Nós fazemos algo em memorial do Senhor Jesus, onde a gente pega um pedaço de pão, um pequeno cálice com um pouco de suco de uva, mas essa época se fazia essa refeição comunitária do povo de Deus. Só quem tinha acesso a essa reunião era o povo de Deus, eram aqueles que eram batizados e podiam participar desse momento. E nessas festas que se celebrava a Eucaristia, que se celebrava a morte do Senhor através da ceia, aqueles homens estavam colocando tudo a perder, estavam com práticas lá desonrosas, podendo até o caso de acontecer até orgias nesses ambientes. São homens que colocam o povo de Deus a perder, aparentam ser servos de Deus e não são, estavam no meio daquela comunidade, não eram de fato de Deus. São pastores, Judas continua, são pastores que cuidam de si mesmos. O que eles queriam, queridos, não era apacentar o povo de Deus, era cuidar de si mesmo, era usufruir da lã, daquilo que a ovelha poderia lhes dar. Deus já tinha mandado tomar cuidado lá o povo de Israel, usando o profeta de Isaías 56, 10 a 12, as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento, todas elas são como cães imundos, incapazes de latir, deitam e sonham, só querem dormir, são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um à procura da sua própria vantagem. Venham, grita cada um, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Só pensavam em si, a liderança. Ezequiel fala sobre isso também, capítulo de número 34, versículo 2. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? São esses falsos mestres, esses falsos profetas, que queriam fazer o povo de Deus se desviar do caminho do Senhor. Sabe? Pastores que pastoreiam a si mesmo. Árvores mortas e sem fruto, duplamente mortas. Não tinha vida aqui, estava morto espiritualmente, sem Deus.
parecia que davam frutos, mas eram árvores mortas sem frutos. Enquanto, queridos, o que é requerido do povo de Deus é o que é produzir fruto para a glória de Deus. Jesus diz: vocês os conhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? O povo de Deus é conhecido pelos seus frutos. Salmo 1, lembra? No verso 3. Aquele que está ligado a Deus, preso à sua palavra, nos caminhos do Senhor, que anda temendo a Deus, lembra? É como a árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Aqueles homens não tinham frutos, não estavam plantados na vinha do Senhor. Não era povo de Deus. Pareciam ser, mas não eram. Ondas bravas, diz o texto. Eles eram ondas bravas, sabe? Isaías mostra um pouco. Usa também essa expressão, Isaías 57:20. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e águas cujas águas repelem lama e lodo. Queridos, depois de uma tempestade grande, o mar carrega nas suas ondas detritos, destroços, lixo. É fácil de ver isso no final de semana, as ondas que trazem à beira-mar. Eram aqueles homens, ondas bravas, trazendo sim os seus lixos. Judas diz que eles eram estrelas cadentes, como estrelas cadentes, sabe? Passava em sua trajetória, não era fixo, e sim iria passar. E diz que como estrelas errantes, os quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Pode estar aqui relacionado a duas coisas: aqueles anjos que caíram, que estão aprisionados, tal qual Judas mesmo mencionou aqui nos versículos anteriores, na primeira parte que foi feita a exposição, como também essas estrelas cadentes andando errantes por aí. Pode até parecer ser estrela, mas aqueles homens não eram, sabe? O povo de Deus é diferente, queridos. Não são como esses homens, estrelas cadentes. Pelo contrário, o profeta Daniel escreve no capítulo 12, versículo 3, dizendo: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Não são esses falsos mestres que passam. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, versículo 15, que venham e se tornem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Enquanto aqueles homens eram estrelas errantes, os filhos de Deus são chamados a ser estrelas, brilhando, refletindo a glória de Deus. Nós vimos o que eles aparentam ser e não são. Pode aparentar ser estrela, pode aparentar ser povo de Deus, mas são pedras submersas, trazendo perigo. Ondas bravas que só traem lixo, detritos. Mas não só isso. O texto também diz que eles são nuvens sem água. São nuvens sem água. Imagine um agricultor que espera o momento certo, lança a semente no chão e espera vir a chuva para poder dar crescimento e colher aquilo que plantou. E aí estão aquelas nuvens vindo carregadas, mas essas nuvens passam. Que frustração! Nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, parecem que vai trazer bênção, esperança, mas esses homens não passam disso de aparência, não têm vida diante de Deus. Eles são qualificados por aquilo que aparentam ser, mas não só isso, por aquilo também que eles fazem.
Olha o versículo 16, a gente dando um pulinho. Versículo 16: essas pessoas vivam se queixando e são descontentes com a sua própria sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Queixa e descontentamento está dentro deles, queridos. A ideia de reclamar contra os homens, contra aquilo que acontece, mas acima de tudo está reclamando contra Deus, não aceitando o que Deus faz. É um murmúrio, é uma murmuração. Que nós não devemos ser assim. É aqueles homens agindo assim, aqueles falsos mestres no meio do povo de Deus. E nós não podemos esquecer que aquele povo que saiu do Egito, o povo de Israel, que no deserto murmurou, que todos, de 20 anos para baixo, para cima, não entraram na terra prometida. Paulo escreve aos Coríntios e serve para nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 11. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam na mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais como fizeram, não sejam idólatras como alguns deles foram, como está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se a entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns fizeram, num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns fizeram e foram mortos por serpente. Não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Eram murmuradores também esses homens, como o povo de Israel murmurou. Mas não apenas isso. Segue os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesses. Só pensam neles, só querem saber do seu bem. São controlados por seus próprios desejos, por sua própria natureza. Esses são os falsos mestres. Mas, queridos, Judas fala que para esses homens haverá um basta, haverá um fim. Judas diz qual será o fim desses falsos mestres. Versículos 14 e 15. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de santos, para julgar todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Mais uma vez, Judas faz uso de um texto apócrifo, no caso agora do primeiro livro de Enoque. Aquele Enoque que nós vimos que ele andou com Deus. E Judas faz a menção desse apócrifo, trazendo esse texto que nós lemos, dizendo que o Senhor virá com milhares e milhares de santos para julgar, para exercer o juízo. Aponta, Judas está dizendo que um dia o juízo de Deus virá, ele é certo. Talvez aqui Enoque estava falando para aquela geração pré-diluviana, com seus pecados, longe de Deus, a terra toda imersa em pecado, se afastando de Deus, e dizendo que o juízo viria. E Judas usa esse texto, que era, como nós falamos, igual àquele outro livro da Assunção de Moisés, era conhecido na época, mesmo não sendo um livro inspirado por Deus, ele traz uma citação desse livro, algo conhecido, que traz uma lição, uma verdade, que Deus há de julgar aqueles que se rebelaram.
Deus há de julgar esses mesmos falsos profetas, esses falsos mestres que haviam se filtrado na igreja e que Judas está combatendo-os. Queridos, e esse foi o texto que nós tivemos para estudar junto com você, para fazer a exposição. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, a explicação, eu queria trazer 3 aplicações para a minha e para a sua vida. A primeira é que eu e você precisamos estar atentos a esses infiltrados em nosso meio, essas pessoas que entraram aqui em nosso meio. E a forma de nós estarmos atentos e nos precavermos é observar a palavra de Deus, é aprender mais dela, é se firmar cada vez mais nela, se firmar naquilo que é verdadeiro. Você já sabe dessa história que nós ouvimos nos nossos púlpitos diversas vezes, que alguém foi fazer um curso onde ia identificar notas falsas. Alguém trabalhava num banco e foi fazer um curso para identificar notas falsas, e depois de passar o tempo onde estava lá estudando, retornou para o seio dos seus colegas, e agora com o conhecimento, ele está no meio dos seus colegas, e os colegas perguntam: olha, quantas notas falsas você pegou? Como foi a análise lá? Os tipos de notas falsificadas, como é que foi? Ele disse: não peguei nenhuma nota falsa, o tempo todinho nós analisamos a verdadeira. Queridos, nós temos que olhar o que é verdadeiro, aqui a palavra de Deus é para nós suficiente. O apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, no capítulo 5, 20, diz: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquilo que é verdadeiro, e nós estamos naquilo que é verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui é o verdadeiro, irmãos. Nos basta conhecer a palavra de Deus, aqui é a verdade. Paulo diz que pode vir um anjo, ou ele mesmo pregando outro evangelho, ou coisas miraculosas, sendo diferente desse aqui, ó, que é verdadeiro, seja amaldiçoado. Nós devemos observar pelo crivo da palavra, que é a verdade. Mas não só isso, nós também devemos defender essa fé que uma vez foi dada aos santos. Qual Judas está fazendo? Você está vendo, queridos, nessa primeira carta de Judas, nessa pequena carta de Judas, quanto ele é assintoso na defesa da fé? Ele não fala da doutrina desses homens, ele fala dos homens, da sua prática de vida. Nós também devemos ser firmes e fortes na defesa dessa fé que a nós foi dada, queridos. Paulo diz a Timóteo, na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 14 e 15: escrevo-lhes essas coisas, embora espero vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba que as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, o fundamento da verdade. Nós como igreja somos coluna e fundamento da verdade, temos que defender a verdade, expor o erro, a falsa doutrina expurgar do nosso meio, e sim a sã doutrina prevalecer. Se nós devemos identificar pela palavra, se nós devemos combater pela palavra, uma coisa é certa também, e a terceira aplicação que serve para mim e para você, que um dia Deus vai vir com o seu julgamento, e esse julgamento de Deus é real, é inevitável, é irrevogável, é inadiável, é inescapável para aqueles que não querem saber de Deus, para aqueles que não confiam em Jesus. Queridos, eu queria encerrar com alguns textos. Atos, Lucas escreve dizendo a fala de Paulo, lá no capítulo 17, versículo 31. Pois Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que o designou, e deu provas disso, ressuscitando dentre os mortos. O fato de Jesus ressuscitar dentre os mortos é o selo, é a marca que Deus há de julgar esse mundo. João 3,19 diz: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Vão ser julgados porque resolveram andar nos seus próprios caminhos em trevas, se afastando da luz do mundo,
que é Jesus. E até esse julgamento, Paulo escreve, dizendo em Romanos capítulo 2, versículo 5: contudo, por causa de sua teimosia e de seu coração obstinado, você continua acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando revelará o seu justo julgamento. O ímpio, esses falsos mestres, os falsos profetas e outros tantos que estão vivendo uma vida separada e longe de Deus, estão cada vez mais atingindo o seu nível de ira para com Deus, aumentando a sua bagagem, e um dia terão que prestar contas a Deus, vivendo a vida como se Deus não existisse, não olhando para o Cordeiro de Deus, para Jesus, aquele que pode tirar o pecado do mundo, que tem poder para tirar o pecado do mundo, aquele que vê o mundo para salvar o mundo, não para condenar. Mas esse que vê o mundo para salvar o mundo e não condenar, ele diz, João capítulo 5, versículo 22, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento a seu Filho. Esse Jesus Cristo, que é rejeitado, ele virá como juiz. Nesse julgamento real, inevitável, irrevogável, não vai ter como mudar a sentença, não tem como evitar esse julgamento, não tem como adiar esse julgamento, não tem como escapar desse julgamento. É esse juiz que virá julgar. Nós que confiamos nele, em Jesus, nossa vida está oculta nele, já fomos julgados, porque os seus pecados, os nossos pecados, foram condenados, foram julgados, e ele levou sobre si na cruz do madeiro. Mas se você não tem essa fé que nós temos e expressamos, hoje é o dia de você pedir perdão a Deus e se voltar para Ele. Agradeço a sua teleaudiência, você internauta. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis, o santo que sou. Ao Rei dos Reis, consagrado tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei, cante. Eu te louvarei conforme a cantarei louvores, pois Altíssimo celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, cante pra Ele com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei
o teu